Obrigado ao homem do campo pelo leite o café. E aí, galerinha, beleza? Bom dia, tudo bem? Bom, vamos falar hoje um pouquinho sobre o espaço agrário brasileiro. O espaço agrário brasileiro, que é uma matéria muito parecida com o que a gente viu no módulo anterior, no módulo 3 aí, onde a gente falou dos conceitos da geografia agrária. Agora a gente vai ter um foco maior na agricultura, no meio agrário, né, nas terras brasileiras. Tá? E aí a gente vai começar entendendo um pouquinho de alguns conceitos gerais. Né? Por exemplo, a questão do tamanho das propriedades. No Brasil a gente tem dois tipos de propriedades muito bem definidas, que mostram muito como é que é a característica do meio agrário brasileiro. A gente vai ter grandes propriedades, que acabam tendo um predomínio grande, poucas pessoas com predomínio grande em área, né? Uma área muito grande nas mãos de uma pessoa só. E nós vamos ter as pequenas e médias propriedades, que têm o predomínio aí na quantidade de imóveis rurais. A gente vai ter uma quantidade muito grande de propriedades pequenas e médias no Brasil. Tá? Isso mostra muito claramente que a estrutura fundiária brasileira é muito concentrada. Ela está nas mãos de poucas pessoas. Poucas pessoas têm um volume muito grande de terra. Nós vamos ver aqui no Brasil, vamos falar um pouquinho sobre os tamanhos das propriedades e qual que é o tipo de mão de obra que a gente vai ter nela e para que serve essa propriedade, qual a finalidade dessa propriedade. Então, tamanho, a gente vai falar do minifúndio. Minifúndio é aquela terra menor. Né? Essa terra menor, geralmente, a mão de obra dela é uma mão de obra familiar e voltada principalmente para a subsistência. Ou seja, as pessoas que trabalham naquela propriedade pequena, naquele minifúndio, ele tem o foco de se sustentar com aquilo ali. Não é um foco para exportação, não é um foco para o mercado em si, ou seja, é um foco para sobreviver. Temos propriedades pequenas, um pouco maiores que os latifúndios, consideradas propriedades pequenas, que também têm mão de obra familiar, e aí o foco talvez até seja mercado interno. Até que trabalhe para alimentar uma feira local, um mercado local, um mercado interno. Quando a gente passa das médias propriedades, nós vamos ver que vai mudar o foco. As médias propriedades, elas ainda até têm o trabalho familiar, a mão de obra familiar, mas o foco maior da mão de obra é na mão de obra temporária. É aquele cara que você contrata para te ajudar na plantio e te ajudar na colheita. E o foco dessa produção, ela vai para os grandes centros. Nós vamos mandar isso aí para centros maiores, centros de distribuição maiores, cidades maiores. As grandes propriedades, ela já vai ter mão de obra assalariada permanente e também mão de obra temporária. Tá? O foco dela já é o mercado externo, né? Já é o foco em se exportar produtos. Né? E a gente tem os latifúndios. Né? Latifúndios que vão ser áreas muito grandes, gigantescas, e que o uso dessas grandes áreas aí é muito mais a especulação do que a produção em si. Né? Trabalha-se muito mais especulando sobre esse tamanho de propriedade do que ela em si. Vamos falar um pouquinho do histórico dessa concentração fundiária brasileira. Da onde vem essa concentração, essas grandes propriedades nas mãos de poucas pessoas? Isso começou lá nas capitanias hereditárias, quando a gente começa a falar sobre a garantia do território brasileiro. Portugal queria garantir o território brasileiro e para ele garantir esse território era necessário trazer alguém para cá para produzir, para começar a produzir e ocupar o território brasileiro. Obviamente, o primeiro produto aqui vai ser a cana-de-açúcar, né? Vai vir para se produzir cana-de-açúcar. E era importante se dar a terra toda, se fechar toda a terra brasileira. Então, aquele tratado de Tordesilhas que dividia o território brasileiro ali com o território espanhol, o território que era o território português com o território espanhol, essa divisão ali, tudo que era de Portugal foi dividido em capitanias hereditárias, grandes áreas de terra, e essas grandes áreas de terra eram divididas conhecidas como sesmarias. O que eram as sesmarias? As sesmarias eram um tamanho de terra definido pela capacidade que cada um podia produzir, geralmente baseada no número de escravos. Então, se você tinha 500 escravos, te dava um tamanho de terra. Se você tinha 1.000 escravos, dava um tamanho de terra o dobro maior, que você conseguiria produzir o dobro. Então, as sesmarias era a divisão dessas capitanias hereditárias
em várias propriedades menores, né? Ainda assim gigantescas, mas de acordo com o que você pudesse produzir. O estudante e o professor. Em 1950 saiu a Lei de Terras, que restringia o acesso à terra somente através de compras ou herança. Então não tinha mais como se chegar aqui e apossar de qualquer pedaço de terra, né? Igual foi feito quando começou, né, nas Sesmarias ali, você vinha e conseguia ocupar aquele espaço, a terra era sua. Agora não, agora a gente vai ver que a Lei de Terras ela vem para restringir. O único jeito de você ter essa terra, ou você compra ela, ou você recebe ela de herança, né? Isso restringia as terras somente à elite, porque quem era pobre, quem não tinha condição de adquirir essa terra, automaticamente não tinha como adquiri-la, né? Então acabava ficando essa terra só nas mãos das grandes elites, que era quem tinha condição de comprar, e quem herdava também, né? Em 1950 também veio a Lei Eusébio de Queiroz, que proibiu o tráfico de negreiros no Atlântico, né? Não podia mais trazer escravos africanos, né? Negros africanos, para trabalhar na agricultura brasileira, trabalhar como escravos no Brasil, né? Isso fez com que a mão de obra acabasse se tornando uma mão de obra muito barata, porque tinha ela em abundância. Quer dizer, aboliu a escravidão, mas eu ainda tinha um monte de escravo aqui que precisava sobreviver e trabalhar de alguma forma. Já em 1963, nós vamos ver que vai surgir o Estatuto do Trabalhador Rural, o ETR, né? Onde as leis que já existiam para o trabalho no meio urbano começam a ser aplicado a essas leis trabalhistas também no campo. Obviamente elas não eram como elas são hoje, ainda era muito diferente do que era hoje, mas isso fez com que a mão de obra se tornasse um pouco mais cara. E isso fez com que começasse a ocorrer um desemprego rural e automaticamente um êxodo rural, ou seja, as pessoas saindo do campo e começando a ir para a cidade. Como é que funcionavam as relações de trabalho no campo? Nós vamos ter 3 tipos de relações de trabalho no campo. Primeiro deles eram os arrendatários, que pagavam pelo uso da terra. Então o cara ia lá, alugava a sua terra, pagava um determinado valor para você, definia esse valor e utilizava a sua terra para poder plantar. O outro tipo que a gente tinha eram os parceiros, né? Que eram acordos entre o proprietário e o trabalhador. Então podia ser meeiros, não, eu quero trabalhar com você aqui, mas nós vamos trabalhar o seguinte, metade do que eu produzir é seu, metade é meu. Ou até terceiros, né? Que olha, vamos dividir em 3 partes, 2 partes é sua, 1 é minha, e assim por diante. Era uma divisão do que era produzido, né? Os parceiros eram a divisão do que era produzido. E tinha os posseiros, que eles tomavam posse de terra, por exemplo, os grileiros de terra, o cara ia lá e tomava posse da terra que não era dele, produzia nela ilegalmente, né? Isso aconteceu muito no Brasil também. Em 1964, surgiu o Estatuto da Terra. E esse Estatuto da Terra criou um módulo rural. Esse módulo rural começou a focar um pouquinho mais, ele se aliava um pouquinho mais à observação dos índices de produtividade. Quanto se conseguia produzir? Isso definia algumas bases jurídicas para ter uma reforma agrária, por exemplo. Porque, por exemplo, às vezes a pessoa tinha uma área de terra muito grande, mas ela não tinha uma produtividade alta, ela não produzia em toda aquela área. Alguma parte daquela área não era produzida. Então isso aí era usado como base jurídica para se tomar, por exemplo, um pedaço de terra de alguém, a partir de 64, se tomar um pedaço de terra de alguém e doar para aquele que não tem terra, né? Esse ETR, né, que era lá o Estatuto do Trabalhador Rural, mas o Estatuto da Terra fez com que a sociedade se aproximasse um pouco mais do meio rural. Desse um esvaziamento dos movimentos de reforma agrária, como por exemplo o movimento o Sem Terra, as ligas camponesas, começaram a diminuir porque foi liberada muita parte dessas terras. E vai ter aí áreas como por exemplo o Inca, alguns assentamentos aí que eram terras não produtivas que foram cedidas para pessoas. Então, se ganhou a terra, não tinha por que mais essas pessoas continuarem aí a brigar por causa dessa mesma vida pelo Brasil, seus atletas, heróis e soldados. Vamos falar um pouquinho sobre os impactos da modernização no meio agrário brasileiro. Lá em 1950 surgiu um negócio chamado Revolução Verde.
O que foi a Revolução Verde? Foi uma modernização do campo, uma modernização bem conservadora, mas uma modernização do campo. Isso ajudou muito no êxodo rural. Por quê? Porque o Brasil era um país totalmente rural. Com essa modernização, a gente diminuiu essa mão de obra no campo e ela passou a ser uma mão de obra na cidade. Né? Ela saiu, então, aquele Brasil que era rural começava a tornar um Brasil mais urbano. E surgia no Brasil os CAIs, que eram os complexos agroindustriais. Como é que funcionavam esses CAIs nos setores da produção brasileira? No setor primário, esses CAIs focavam-se na matéria-prima e no alimento. O setor primário produzia, tirava matéria-prima da terra e produzia alimento. O setor secundário, ele já produzia as máquinas, que eram as indústrias, né? Produziam as máquinas, produziam os insumos usados no campo para que a produção aumentasse, fazia o beneficiamento daquela produção, né? A limpeza, a secagem, o armazenamento do produto, e tinha também a parte do processamento. Ou seja, pegar, por exemplo, a soja e transformar ela em óleo, né? Fazer o processamento daquele produto que o setor primário produzia. E isso ia para o setor terciário, que era o comércio e serviço, que vinha no transporte, né? Nos fretes, no crédito que era concedido para que as pessoas produzissem, na distribuição desses produtos nos mercados em geral, e no comércio varejista, né, que é aquele que vende para o produtor final. Então era assim que acontecia. Esses eram a utilização desses CAIs, né, do complexos agroindustriais, na agricultura de forma geral. O que acontece? Nós vamos ver que com isso vão começar a surgir alguns mercados oligopônicos. Né? O que eram os mercados oligopônicos ou oligopsônicos, né? Também pode ser chamados, que era onde você tinha oligopólio, né? Onde tudo passa a ser voltado para uma finalidade só, que é a agricultura. Não é um monopólio de uma empresa só administrar tudo, mas é um oligopólio onde tudo gira em torno da agricultura, né? Esses CAIs acabam gerando isso aí. Nós vamos ter uma integração contratual entre grandes empresas e pequenas propriedades, né? Nós vamos ter aí, por exemplo, empresas que produzem insumo, que tem uma venda garantida desse insumo para o produtor, porque sabe que ele precisa disso para produzir na sua área. Então ele tem ali uma finalidade. Eu sei que eu posso produzir insumo que ele vai ser vendido. Eu sei que eu posso produzir um trator que ele precisa desse trator. Né? Então aí acaba que esse CAI gera nas indústrias, principalmente, a isenção dos riscos, né, de produção para essas empresas aí. Outra situação que acontece também acontece nas pequenas e médias propriedades, onde a gente vai ter a formação do cinturão verde, onde no entorno das grandes metrópoles vai se ter um grande aumento da produção, né? Os cultivos perecíveis, cultivos aí, manuais, como hortaliças, por exemplo, acabam se aglomerando em torno das cidades. Esses são os principais alimentos para as cidades, e aí acaba que, para que não perca, há uma concentração dessas propriedades nesse cinturão verde em torno das grandes metrópoles, aonde vai se receber esses produtos aí. Nesse mesmo aspecto, começam a surgir as cooperativas. Né? E o que são essas cooperativas, na verdade? É uma alternativa para aqueles pequenos produtores conseguirem sobreviver. Porque se você tem uma grande quantidade de produto para ser vendido, obviamente a atenção vai ser dada muito maior para você. E aí vem o grande detalhe da situação. Quando você tem uma cooperativa, todos se juntam e aqueles todos que são pequenos acabam se tornando alguém forte. A cooperativa vende para alguém. Né? Caso que a gente tenha aqui numa cidade várias cooperativas aí, como a Cocari, a Coacris, que são cooperativas que servem para quê? Para agregar toda aquela produção vem para essa cooperativa e essa cooperativa consegue comercializar esse produto competindo com os grandes produtores. Do chão, e pela conservação do folclore, empunhando a viola.
Vamos falar um pouquinho também da expansão da fronteira agrícola, né? Fronteira agrícola que começou lá na região sul, né? Que teve já uma colonização totalmente diferenciada, onde a gente vai ter muitos imigrantes europeus vindo para colonizar aquela região que até então não se produzia nada e precisava ser ocupada, que já tinha tido Guerra da Cisplatina, onde o Uruguai se separou do Brasil, já tinha tido Guerra da Farroupilha, Revolução Farroupilha, onde o Sul tentou se separar do Brasil. Então, o Império Brasileiro viu que era necessário, era muito necessário se colonizar essa região sul. Então, ali, justamente a partir de 1888, quando houve a abolição da escravidão, quando o Império já estava terminando o seu período no Brasil e que entrava uma república, houve aquele interesse. Nós precisamos colonizar o Sul antes que aconteça outra revolta e o pessoal resolva se separar do Brasil de novo. Então, foi estimulada a imigração e foi feita uma ocupação estratégica, né, no Sul, principalmente com pequenas propriedades. Olha a diferença do que era lá e do que era no restante do Brasil, no Nordeste, por exemplo, onde tinha-se grandes propriedades, onde os grandes coronéis comandavam o Brasil. Lá no Sul, não. Vamos fazer pequenas propriedades para que todos possam produzir igual. E o foco também não era totalmente a produção do Rio Grande do Sul. O foco era muito maior no branqueamento da população, que a população brasileira era uma população onde 2/3 dela praticamente eram de ex-escravos, né? Ali, a partir de 88, ex-escravos. Então tinha uma população negra muito grande, uma população indígena ainda existente no Brasil. E o foco era o branqueamento dessa população. Então se trouxe imigrantes para se colonizar essa região, e esses imigrantes, italianos, alemães, e eles tinham a característica da pele mais clara. Então se procurava esse branqueamento, e lá no século XIX, por ali. O processo de concentração foi inicialmente menor, não tinha aquela concentração de terra igual. Houve lá em 1960 também a modernização, né? E as terras começaram a se dividir mais ainda, formando lá na região sul os minifúndios. Por quê? Porque foram terras que começaram a virar heranças, e essas heranças começaram a ser partilhadas. Então cada vez eu ia tendo propriedades menores na região sul. Então nós vamos ter uma concentração que não conseguiu se acentuar. Nós não temos uma concentração muito resumida de terra nas mãos das mesmas pessoas. Isso aí é uma característica da região sul. O que começou a ser as opções para isso aí? Começou a ter o êxodo rural, ou seja, as pessoas saindo do meio rural e indo para as cidades. Começou a ter um crescimento do MST, os movimentos sem terras, dos poucos que ainda não tinham terra, que não receberam essa terra por herança, que começaram a solicitar, e a expansão dessa fronteira agrícola, onde ali, a partir daquele momento, o Sul já não era mais a fronteira agrícola passou para o Centro-Oeste. A terra virgem agrícola que existia no Brasil era a terra do Centro-Oeste. Até então, só tinha sido explorada para a extração de ouro, para a agricultura ainda muito pouco explorada. Então, nós vamos ter a mudança da fronteira agrícola da região Sul para a região Centro-Oeste. Alguns acabaram se expandindo também para o Paraguai, né? Nós vamos ter os brasiguaios, né? Paraguai, Uruguai, que são pessoas que expandiram suas áreas de produção, começaram a se expandir para os países vizinhos. Mas no Brasil, a fronteira agrícola subia ali para o Centro-Oeste. A região do Centro-Oeste, até 1960, era uma região inóspita, né? Ninguém morava ali, até porque o solo da região Centro-Oeste era um solo muito ácido. Mas aí inventaram uma solução para isso, chamado calagem de terra, que era o quê? Era a correção do solo, era diminuir essa acidez através de produtos, era aumentar a produtividade do solo através de produtos jogados nesse solo, né? Outra questão que tinha, um problema sério que tinha, era a questão da distância, né, dos mercados consumidores. Estamos falando em 1960, ainda não tinha nada no Centro-Oeste, era tudo muito longe. E a solução desse problema também veio do governo, que veio com a construção de Brasília por Juscelino Kubitschek. Teve a construção de Brasília e iniciou nesse período da construção de Brasília o rodoviarismo, onde Juscelino Kubitschek começou
a construir rodovias aí ligando o Centro-Oeste em outras regiões, Norte, Nordeste, Sul, Sudeste, começou a ligar, acabando com esse problema. Então, vinha solucionar esse problema e fazer com que a produção começasse a aumentar, a concentração de terras começasse a aumentar no próprio Centro-Oeste, mudando essa fronteira agrícola novamente, que saía do Centro-Oeste e ia para a Amazônia, avançava para a Amazônia e para algumas áreas do Nordeste. Isso é outro problema que aí vai acontecer no Brasil também, que é do desmatamento da Amazônia para essa produção. Mas isso é algo consequente dessa fronteira agrícola, né? Outra questão que a gente vai começar a falar para encerrar esse assunto aqui com vocês é falar sobre as políticas rurais dos governos mais recentes do Brasil. Nós vamos ver no governo FHC um episódio que aconteceu, que foi conhecido como Massacre do Eldorado do Carajás. Esse Massacre do Eldorado do Carajás foi justamente o confronto dos indígenas, né, envolvidos aí com os sem-terras, onde os sem-terras acabaram sendo muito reprimidos nesse governo FHC, onde nós vamos ver que começa a ter confrontos muito grandes entre os donos de terras e esses posseiros de terras aí, né, as pessoas que querem se apossar das terras. Consequência disso, vamos ter um aumento das ocupações, né, as ocupações vão começar a aumentar no Brasil, o aumento dos assentamentos, as pessoas ocupando ilegalmente e de forma muito rígida as terras. Nós vamos ter uma medida provisória a ser lançada, a medida provisória 2027-38, que exclui os ocupantes do programa, alguns ocupantes, quem está ocupando terra, dos programas de reforma agrária. Isso aí vai intimidar muito esses movimentos sem terra, né, os movimentos que ocupam as terras. Se o cara estiver ocupando as terras, ele automaticamente é excluído dos programas de reforma agrária que o Brasil iria lançar. Mas aí vem o governo Lula e o governo Dilma. Esses dois governos vão começar a privilegiar esses assentamentos. Faz ao contrário do que aconteceu no governo FHC. O governo Lula começa a beneficiar esses assentamentos. Na verdade, a gente vai ver que vai ter pouco avanço com as desapropriações dos grandes latifúndios. Aí, essa reforma agrária, na verdade, por mais que o governo apoiasse essas pessoas que ocupavam as terras, e os assentamentos que ocupavam as terras, não houve muito avanço na questão desses grandes latifúndios. E aí nós vamos ter como último recurso desses governos o PRONAF, que eram linhas de crédito para agricultores familiares, né? Quem era agricultor familiar tinha uma linha de crédito específica para ele, para auxiliar esses pequenos produtores no Brasil, né? E aí a gente encerra esse conteúdo aqui com vocês, dando esse conceito para vocês aí desse espaço agrário brasileiro. Qualquer dúvida, estou no WhatsApp, só entrar em contato. Pode deixar alguma coisa que quiser também aí na descrição do vídeo, a gente vai entrando em contato também aí. Se quiser seguir no Instagram, tá lá, kleberaugusto.fernandes. Só procurar também, vai me achar lá e deixa as dúvidas que tiverem a respeito das aulas. Valeu? Beijão pra vocês, até a próxima, meninas. Pela madeira da construção, pelo couro e fios das roupas que agasalham a nossa nação. Pelo couro e fios das roupas que agasalham a nossa nação.